Olá, pessoal! Meu nome é Elaine Santos. E Humberto Santos. Nós somos líderes de adolescentes. E hoje nós iremos responder 5 perguntas que todo adolescente faz para si mesmo. Já imaginou aquela situação onde você chega para sua mãe e fala assim: mãe, por que eu não posso sair com meus amigos? Por que não? Mas por que não? Não é resposta. Que não é resposta, sim, por que não? Então vamos lá. Pergunta número 1. Pergunta número 1, vamos lá, o que diz aqui? Beber bebida alcoólica é pecado? Ai, meu Deus. Não tem chope, não tem nada. E pergunta que não quer se calar. Aí talvez você pense assim, credo, eu nunca nem pensei sobre isso. Mentira, pensou sim. Pensou sim. E aí o que acontece, biblicamente falando? A Bíblia, ela não fala diretamente assim, olha, beber é pecado. Só que do mesmo jeito que a Bíblia não fala que beber é pecado, ela também não fala que comer é pecado, porque não é. Mas a Bíblia fala que a gula é pecado e que se embriagar também é pecado. Tenso, né, gente? Dentro da Bíblia, lá em Gênesis 9, depois você vai ler aí, tá? O versículo aí anotadinho em algum canto aqui da tela. E Gênesis 9 vai contar a história, um pedacinho da história de um homem chamado Noé, que se deu muito mal com essa história de se embriagar. Pesadinha, viu? Depois você dá uma olhadinha lá. Dá uma conferida lá, porque a coisa ficou bem preta. Então, quando nós falamos de bebida alcoólica, na verdade, você tem que olhar todos os lados, né? Fora da Bíblia, fora da palavra, a bebida alcoólica, ela não faz bem pro corpo. Ou faz? Alguém aí pode me dizer que faz bem? Né? Nós sabemos a respeito do vinho, que o vinho, né, já foi comprovado cientificamente, né, que uma coisinha assim, ó, um cálicezinho assim, ó, de vinho faz bem ao coração. Enfim, é uma outra questão. De outras bebidas, não sei, gente, porque senão não existiria uma doença chamada cirrose. Essa doença é por causa do quê? É porque você toma leite? Não é, né? Cirrose acontece por causa do quê, amor? Você toma aquela cachaça da forte. Porque se embriaga. Bebe demais. Então, será que é bom ou ruim? Então, você tem que também aprender a fazer aí a sua análise. E também, Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,3, a respeito de quem aí tem um trabalho à frente, que seja de adolescente, que seja pastor, para não se embriagar com bebida nenhuma. Então, eu acho que você deveria rever os seus conceitos, e tem coisas que a gente não deveria nem questionar, mas enfim, a gente questiona e tá aqui biblicamente falando, então não é uma coisa legal. Em Provérbios também, 23, do 29 ao 33, é muito interessante estar falando lá, porque ele fala da pessoa que se embriagou, fala o que ela sente, qual que é a situação. Então assim, você não realmente não se embebedar, não se embriagar, não passa nem perto disso, gente. Porque assim, é tudo uma questão de vício. Aí você fala assim, é só um golinho. Esse golinho vai para um golão e vai aumentando e vai aumentando. Exatamente. Nesse versículo que ele comentou agora, nesse livro de Provérbios, esse versículo, ele fala bem assim, que não é pra gente se encantar com o brilho do vinho que tá lá no copo. Porque ele é bonito, né? É muito bonito aquela bebida ali. Nossa, que linda. Mas no final ela te pica igual uma serpente. Cuidado. Então tome cuidado. Vamos lá para a pergunta número 2. Pergunta número 2. O inferno existe? Meu Deus, que babado. Em 2 Pedro 2,4, a Bíblia deixa bem claro, falando sobre o inferno. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram contra ele. Ele catou e jogou eles lá pro inferno. Saiu do céu, foi lá pro inferno, assim, ó, direto. O inferno existe, gente. Existe mesmo. Ele é real. A Bíblia deixa bem claro isso. Então, assim, se você tem ainda dúvida se o inferno não existe, ele existe, tome cuidado. Assim também como fala lá em Marcos 9, do 43 ao 48.
que quando é melhor você arrancar um olho seu que peca, ou arrancar um braço seu que peca e você ir para o céu, do que você com o seu corpo inteiro direto para o inferno. Então, o inferno existe. Exatamente. E analisando isso, pense o seguinte: nós somos formados, né, por espírito, alma e corpo. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, certo? É isso? Terra, alguns são cremados, outros é aquele de gaveta, né? Ok. O que acontece com o espírito, com a alma? Vai para onde? Você já parou para pensar sobre isso? Que o seu corpo, o nosso corpo está sustentado? Ele está sustentado por quê? Por uma alma. Então tem uma alma aqui, certo? Não é isso? Então essa alma, quando a pessoa morre, vai para onde? Para o lugar que ela cultivou durante toda a sua vida. E aí é essa questão que o meu querido marido acabou de dizer. Para onde vai? Então, durante todos esses dias, você tem cultivado a sua eternidade para ser aonde? No céu ou no inferno, né? A pessoa faz maldade a vida inteira e depois vai beber do rio da água da vida? Eu acho que não combina muito. Então, pense sobre isso. Isso aí. E vamos lá agora para a pergunta número 3. Por que eu devo honrar pai e mãe? Mas que conversa, meu Deus, que ninguém quer saber de honrar. Por que eu devo honrar pai e mãe? Mas ninguém quer saber disso. Eu não aguento né? Ai, meu pai e a minha mãe só pegam no meu pé. E o meu pai bebe. Ai, mas o meu pai você não conhece. Só que honrar pai e mãe é o... quinto mandamento, meu querido. E tá escrito lá que você deve honrar pai e mãe, lá em Deuteronômio 5,16. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Então, meu amor, se você quer ter aí longos dias vivendo nessa terra, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Porque não existe nenhuma aspa, tá? Não tem ó, honrar pai e mãe, abre aspas. Se ele for bom comigo, fecha aspas. Ou, abre aspas, se ele me der um presente todo Natal. Se, não tem se. A Bíblia é bem clara e ela diz que nós temos que honrar pai e mãe. Na verdade, serve para os adolescentes, que é uma pergunta que, nossa, meu pai, mas para nós também. Exato. Né? Para quem ainda tem seu pai, sua mãe, honre para que os seus dias se prolonguem. E guarde também aí Provérbios 1:2. Depois você leia, porque fala também a respeito de você respeitar, de você honrar a presença do pai e da mãe. Então, esse é um versículo, por exemplo, que não tem nenhuma brecha. Não tem. Na verdade, em versículo nenhum tem brecha, tá? Para começo. Não existe brecha nos versículos. Mas honrar pai e mãe, não tem, gente. Se o pai for bom, se a mãe... só se... Não tem se. Honre pai sempre e mãe. Sempre. E vamos agora para a pergunta número 4. Por que eu não posso mentir? Por quê? Mas por que eu não posso mentir? Uma mentirinha de leve. Por que não? Por que não? Por que não é resposta. Que não é resposta, sim, por que não? Em Colossenses 3, do 9 ao 10, diz que quando nós começamos o nosso processo de conversão, nós tornamos nova criatura. E essa nova criatura é uma pessoa renovada, é aquela pessoa que realmente saiu de tudo que é aquilo que era velho. Não mente. Então não mente mais. Você é uma nova criatura. Você, quando conheceu a Jesus, a partir do momento que você conheceu a Jesus, entregou a sua vida para Ele, você começou todo esse processo. Então, não minta. Jesus, ele veio na Terra, se tornou como nós, homens, e não mentiu. Então ele provou pra gente que isso é possível ser feito. Então não minta. Exatamente. Em Provérbios 12:22 diz que o Senhor, ele detesta mentira. Verdade. Então ele se alegra muito com a verdade, mas ele fica bem chateado, bem triste com a mentira.
Então eu acho que nós não devemos mentir. Isso também não tem idade, tá, amados? Não é fácil. Não é fácil. Não minta. Então, assim, também não tem aqui a idade, tá? Adolescente só. Não minta. Ah, meu, tocou o telefone. Mãe. Agora é pra você, viu, adulto? Ô, mãe, fulano tá na linha. Fala que eu não tô. Ó, minha mãe não tá, ela falou aqui, ó. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mentira também. Ele também não gosta. Então não faça isso. E nós vamos agora para a última perguntinha de hoje, que é a pergunta de número 5. E aí vai. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque eu devo confessar os meus pecados. Por quê? Por que devemos confessar os pecados? Lá em 1 João 1, do 8 ao 10, diz que se nós não confessamos os nossos pecados, se nós dizemos que nós não temos pecados, nós dizemos que Deus é mentiroso. E se nós nos iludirmos, making off, se nós nos iludirmos com essa questão de que não precisa pedir perdão, não, na verdade é um engano, porque todos nós temos pecado e todo dia, tá? Porque a gente peca no olhar, a gente peca no pensar, a gente peca no falar, então no agir. Então, na verdade, você tem que confessar os seus pecados, eu tenho que confessar, ele tem que confessar os pecados todos os dias. Todos os dias pedir perdão a Deus e confessar os pecados todos os dias, porque todo dia tem um ponto de atenção na nossa vidinha para falar, olha, isso aqui não foi legal. Então, se você acha que não tem pecado, você tá dizendo para Deus que Deus é mentiroso. E se você pensa assim, não, tá tudo certo, você tá enganando a si mesmo. Porque nem que for um pecadinho mínimo assim, você acabou cometendo no dia. Se você não tivesse pecado nenhum, o Senhor teria feito contigo igual ele fez com Enoque e arrebatastes dessa terra. Porque a Bíblia diz que Enoque ele foi arrebatado dessa terra e diz assim, o mundo não o merecia. Que isso? Pastor Marcelo? Me ajuda aí. Fala pra mim. Agora dá um glória aí, por favor, depois dessa. Só lembrando, olha só como é a questão do pecado. O pecado aí separa você do relacionamento de Deus. Vou dar um exemplo bem assim, visível para você, vamos dizer. Eu tô lá com a Elaine e eu cometi um pecado, falhei. E ela sabe do meu pecado, ela descobriu esse pecado, mas eu não confessei para ela. Isso começa a trazer o quê? Uma separação aqui, ó. Exatamente. E com Deus é a mesma coisa. Ele sabe que você errou. Mas como você está escondendo esse pecado, começa a trazer essa separação. E cada um mais vai se afastando e vai te afastando de Deus. A chegar um momento que você não consegue nem pedir um perdão para Ele. Exatamente. De tudo que você fez. Então assim, cometeu o pecado, peça perdão. Peça perdão. A Bíblia conta lá no início de tudo, né? Lá em Gênesis, a Bíblia vai contar sobre um certo homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, que desobedeceram a ordem dele de não comer o fruto da árvore da vida. E quando Eva comeu esse fruto e deu para Adão, eles pecaram porque eles desobedeceram uma ordem que o Senhor havia dado. Só que a Bíblia diz que todo dia, no final do dia, na viração do dia, Deus ia até lá no jardim para conversar com ele. Deus já sabia que eles tinham comido o fruto, mas ainda assim ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele teve que perguntar, aonde vocês estão? E eles disseram assim, a gente se escondeu porque a gente tá nu, né? Porque eles não tinham roupas, então quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, os olhos se abriram e eles viram que não tinham roupa. Mas olha só o interessante, Deus, ele já sabia, eles comeram. Mas eu tenho um compromisso, vou lá. Chegou lá, onde vocês estão? A separação. Exatamente. A separação, nós causamos isso. Então, quando a gente peca e chega diante de Deus, glorioso Pai, que o Senhor abençoe, e tá cheio de pecado e nada de confessar, porque Adão e Eva, eles tiveram uma oportunidade de confessar, de estar lá e falar, Deus, eu acho que o Senhor já sabe, mas a gente comeu o fruto, a gente tá aqui sem roupa, eles tinham essa oportunidade, mas ali já quebrou, já houve uma separação, e é o que acontece toda vez
que você faz tudo errado durante o dia e chega no final do dia assim, ó, zen, com uma auréola na cabeça, fala: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Porque o Senhor é maravilhoso na minha vida. Ah, Deus treme. E você começa a falar ali e Deus tá assim, Tá. E o que aconteceu no dia? O que você fez de errado? Isso só traz separação entre você e Deus. Aí você fala assim ainda: o que você fez de errado? Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? Porque pecado tem nome. Meus pecados. Tem nome, tá? Senhor, perdoa tudo que eu fiz de errado hoje. Tudo o quê? Dá nome. Dá nome, você não fez? Então dá nome pro pecado, tá? Porque senão você só vai... Aí começa uma história assim, ai, não tô sentindo mais Deus. Ai, eu acho que esse louvor não tá mais me tocando. Ai, o que aconteceu, hein? Acho que o pastor Claudemir hoje pegou pesado na Bíblia. Ai, essa palavra. Não tem nada a ver, gente. A questão é que você pecou, não pede perdão, não se aproxima de Deus e aí coloca a culpa em tudo. Isso que dá. Certo? Então toma cuidado com isso. E essas foram as 5 perguntas de hoje. Isso aí, gente. Em breve teremos mais. Aproveitando a oportunidade, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque você vai receber notificações toda vez que o nosso rostinho negro lindo aparecer aqui. Negro lindo, né? Porque eu sou capaz. Gente, Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.